Com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto de apoio desta pré-aula, porque a pré-aula não é uma mera repetição da revista. A revista os irmãos já têm aí em mãos. Nós fazemos um texto complementar e apresentamos este texto aqui na pré-aula. Alguns irmãos reclamam, às vezes, que não estão os tópicos da lição. Os tópicos da lição, irmãos, estão na lição. Nós estamos aqui complementando, aprimorando o seu estudo. Até porque a CPAD tem uma pré-aula, tem uma videoaula, que nós colocamos o link nas nossas redes sociais do portal Escola Dominical. Leiam outros textos de apoio que nós publicamos no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Ouçam as leituras diárias, breves comentários dos textos sugeridos nas lições bíblicas que nós disponibilizamos em nosso site. Acessem a sala dos professores, cadastre-se no portal, que é gratuito o cadastro, e os irmãos podem postar suas perguntas na sala dos professores. Nós temos visto que muitas pessoas não têm acessado a sala dos professores. Não tem nenhuma pergunta lá. Preferem fazer pergunta aqui no canal do YouTube, mas nós não vamos mais responder aí no canal do YouTube. Nós queremos que você use lá a sala dos professores do portal Escola Dominical. Nas redes sociais do portal Escola Dominical, no Facebook, facebook.com/portal Escola Dominical, no Twitter, @ebdportal, e no LinkedIn nós disponibilizamos dezenas de links, de textos de apoio, de slides, de videoaulas, de todas as faixas etárias e até mesmo de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. E se tiverem ainda alguma dúvida, assistam a transmissão ao vivo no nosso canal do YouTube, às 19 horas, horário de Brasília, todo sábado, do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede em São Paulo, onde interativamente o irmão poderá elucidar suas últimas dúvidas. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical se realiza na igreja local. Como diz o pastor Antônio Gilberto, é o povo do Senhor, na casa do Senhor, estudando a palavra do Senhor no dia do Senhor. Neste primeiro trimestre de 2018, nós estamos estudando o tema A Supremacia de Cristo, fé, esperança e ânimo na carta aos Hebreus. Nós estamos estudando a Epístola aos Hebreus e o nosso comentarista é o pastor José Gonçalves, que é o pastor presidente das Assembleias de Deus em Água Branca, no estado do Piauí, presidente do Conselho de Doutrina da Convenção Estadual do Piauí e membro do Conselho de Apologética da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, a nossa CGADB. E hoje estaremos a estudar a lição de número 6, Perseverança e Fé em Tempo de Apostasia. Nós iremos terminar aquela perícope que começou no capítulo 4 e no versículo 14, e hoje nós vamos estudar o capítulo 5, dos versículos 11 até o final do capítulo 6. O escritor aos Hebreus mostrou que Jesus é superior a Arão, porque Jesus é um grande sumo sacerdote que penetrou nos céus. Como diz Davi no Salmo 110, ele é um sumo sacerdote eternamente segundo a ordem
de Melquisedeque. Mas é nesse ponto que o escritor aos Hebreus vai fazer uma triste constatação com relação àqueles crentes judeus que estavam tentados a deixar Jesus e voltar ao judaísmo. Ele diz assim, no capítulo 5, no versículo 10, chamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Ao mostrar a superioridade de Cristo em relação a Arão, o escritor aos Hebreus diz que Jesus penetrou nos céus, é o grande sumo sacerdote, não tem pecado, e por isso pode nos ajudar em tempo oportuno e nos dar livre acesso ao Pai. Arão, por sua vez, embora compassivo e chamado por Deus, é pecador e tem que oferecer sacrifícios por si, não tem acesso a Deus. E aí o escritor aos Hebreus diz, porque Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, como está lá no Salmo 110. Mas isso é de difícil interpretação. E vocês não vão entender. Por que vocês não vão entender? Porque vocês são negligentes, se fizeram negligentes para ouvir. O escritor aos Hebreus, e nós já estudamos aqui, ele disse que a palavra precisa ser misturada com a fé para que tenha proveito. E que por isso a geração do Êxodo não tinha entrado na terra prometida. Mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito. E é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é eficaz. A palavra de Deus é viva. Mas ela tem que ser ouvida e praticada. Senão ela não trará proveito algum. E agora, antes de falar, porque ele vai falar a respeito do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. É a nossa próxima lição. Ele fala disso no capítulo 7. Mas como uma advertência àqueles crentes. Como que mostrando por que aqueles crentes estavam titubeando na fé e pensando em retroceder. O escritor aos Hebreus diz, e vai falar sobre o perigo da apostasia. E é uma característica desse tratado que é a carta aos Hebreus. O escritor, ele traz os seus argumentos para mostrar que Jesus é melhor, e ao mostrar que Jesus é melhor, ele mostra o grande perigo que corriam aqueles crentes se deixassem Jesus. O tema da apostasia é um tema presente na Epístola aos Hebreus e que causou, durante a história da igreja e ainda causa hoje, muita espécie, porque o escritor aos Hebreus ele é bem claro ao dizer àqueles crentes judeus que se eles deliberadamente abandonassem a Jesus, não teriam mais perdão. Isso assusta muita gente. Algumas passagens do livro de Hebreus, e hoje estaremos estudando uma delas, que é a do capítulo 6, deixam algumas pessoas inconformadas, algumas pessoas assustadas, porque elas estão acostumadas a ouvir que Deus é misericordioso, que Deus tudo perdoa, que não há pecado que possa suplantar a graça de Deus, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E quando eles encontram estas passagens do livro de Hebreus, que falam de um pecado irreversível, que falam de uma perda inevitável e definitiva de salvação,
eles se assustam e procuram dizer que o texto está errado, procuram questionar a autenticidade do texto ou distorcer a interpretação do texto, porque elas ficam apavoradas ao saber que quem deliberadamente abandona Jesus não tem mais perdão. Essa passagem do capítulo 6 é outra passagem do capítulo 10. E as pessoas se assustam com isto, mas é a verdade bíblica. E o escritor aos Hebreus não está inovando nem está isolado. Ele repete o que Pedro diz, o que Paulo diz. Não há novidade. O que Jesus diz. Nos evangelhos, nas epístolas de Paulo e na epístola de Pedro, nós encontramos isto. Há um grande perigo em apostatarmos da fé. Por isso não podemos correr este risco. E tudo começa, diz o escritor aos Hebreus, quando nos fazemos negligentes para ouvir a palavra de Deus. Ele queria aprofundar o estudo da superioridade do sacerdócio de Cristo para mostrar por que aqueles crentes judeus não podiam voltar à lei impunemente. Mas eles não tinham estrutura espiritual para entender isso. Por quê? Porque haviam se feito negligentes para ouvir. E hoje nós vivemos dias de apostasia. Assim como aqueles dias lá entre os crentes judeus, havia um grupo querendo apostatar da fé e querendo convencer os outros a fazer o mesmo. Nós vivemos hoje dias de apostasia. O apóstolo Paulo profetizou a este respeito. Ele disse lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E por que se dá ouvidos a doutrinas de demônios e a espíritos enganadores? Porque se fazem negligentes para ouvir a palavra de Deus. Quem não ouve a palavra de Deus, quem não quer saber da palavra de Deus, acaba dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E não é o que nós temos visto nos dias de hoje, irmãos. Cultos onde só há cantoria, 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 louvorzão, louvorzão e palavrinha, como diz o professor Aristóteles Torres de Alencar, que hoje congrega no Ministério do Ipiranga, aqui em São Paulo. Louvorzão e palavrinha. E Jesus diz que nós somos santificados na verdade. E sem a santificação, ninguém verá o Senhor. E Jesus diz que vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Se nós nos fizermos negligentes para ouvir a palavra de Deus, seremos alvos fáceis da apostasia. Porque a apostasia nada mais é do que dar ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E o escritor aos Hebreus diz com tristeza que aqueles crentes judeus, muitos, certamente, ainda eram daquele grupo de 500 irmãos que viram Jesus subir aos céus. Isso porque essa carta foi escrita por volta do ano 64, 65, e quando Paulo escreveu primeiro aos Coríntios, foi lá pelo volta dos anos 58, 59, ou seja, menos de 10 anos, 8 anos antes em que foi escrita a carta aos Hebreus, o apóstolo Paulo dizia que
aqueles quase 500 irmãos que viram Jesus subir ao céu, muitos ainda estavam vivos. Eram crentes do primeiro momento, crentes do ministério público de Jesus. Mas eles se fizeram negligentes para ouvir. E agora, como resultado disso, estavam querendo voltar ao judaísmo, querendo apostatar da fé. Nesses dias que vivemos, irmãos, dias de apostasia espiritual, os últimos tempos, os dias imediatamente anteriores à volta de Cristo, ao arrebatamento da igreja, se você quer subir ao céu, não se faça negligente para ouvir a palavra de Deus. E você será limpo pela palavra. E você será santificado na palavra. E certamente você estará entre aqueles que verão o Senhor como Ele é nos ares naquele dia. E é triste, mas o escritor aos Hebreus diz: devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. A vida espiritual, irmãos, ou ela avança ou ela atrasa. Não existe estacionamento na vida espiritual. Ou você cresce ou você diminui. Ou você vai para frente, ou você vai para trás. Aqueles crentes judeus, os primeiros crentes da igreja, que já deviam ser mestres, porque ouviram a ministração de Jesus, ouviram a ministração dos apóstolos, eles agora, pela negligência em ouvir a palavra de Deus, precisavam ser ensinados nos primeiros rudimentos das palavras de Deus. Como se fossem novos convertidos. Estavam embotados na sua mente. E é isto que nós temos visto em muitos lugares. Poucos são os que se interessam pelo estudo da palavra. Nossas escolas bíblicas dominicais não tem a totalidade. Muitas igrejas locais não têm sequer a maioria dos membros estudando na escola dominical, porque se fazem negligentes para ouvir a palavra. E muitos estão dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E precisam ser ensinados nos rudimentos da palavra de Deus, apesar de terem tanto tempo de crentes. Mas não adianta, não tem proveito nenhum o tempo na igreja se nós nos fizermos negligentes para ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é fundamental para a nossa sobrevivência. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quem não se alimenta da palavra morre espiritualmente. Se você não comer, você acaba morrendo, porque o corpo não sobrevive sem alimentação. A nossa alma e o nosso espírito não sobrevivem sem a palavra de Deus. Quem é negligente para ouvir se enfraquece espiritualmente e pode morrer. E o escritor aos Hebreus, ele, ao falar desta negligência para ouvir a palavra e dizer que, pelo tempo, aqueles crentes deveriam ser mestres, mas na verdade precisavam ser ensinados nos primeiros rudimentos, ele nos traz uma realidade importante. É de que a palavra de Deus é um alimento da alma e do espírito. Mas existem dois tipos de alimento. Existe o leite e existe o sólido mantimento. Olha o que diz o escritor. E vos haveis feito tais que necessitais de leite
e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Nós temos dois tipos de crentes na igreja. Os meninos e os crentes, chamados aqui perfeitos, mas o sentido de perfeito é maduro. Crentes completos, crentes maduros. Nós temos os meninos e nós temos os crentes maduros. Isso que o escritor aos Hebreus fala, tanto o apóstolo Paulo quanto o apóstolo Pedro também falam. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 2, com leites, Paulo, com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Paulo diz que os crentes de Corinto, eles eram meninos, e por isso tinham que ser criados com leite. E aqui nós vemos, irmãos, uma bela analogia da palavra de Deus. Jesus diz que quando nós cremos nele, nós nascemos de novo. Então nós somos recém-nascidos espirituais. Ora, um recém-nascido, qual é o alimento do recém-nascido? É o leite. O ser humano, ele é mamífero, e todo filhote, todo alimento do mamífero, o primeiro alimento do mamífero é o leite. Se você der uma feijoada para uma criança recém-nascida, pode ser a melhor feijoada do Brasil. Você vai matar a criança, porque a criança não está ainda preparada para receber esse tipo de alimento. O primeiro alimento que nós recebemos, o alimento do recém-nascido, é o leite. E o leite é importante. Vocês veem aí a campanha que é feita para que haja o aleitamento materno, para que as mães deem até o primeiro ano de vida o leite materno para a criança, porque o leite materno vai trazer à criança a imunidade necessária. E eu sei bem disso, porque eu tenho 2 filhos. Minha filha não pôde, porque secou, minha esposa secou o leite, ainda ela em tenridade, e ela tem uma imunidade bem inferior à do meu filho mais novo, que mamou quase até 1 ano. Por quê? Porque o leite materno, ele traz a imunidade, ele traz as condições para que haja um crescimento saudável, sadio, e que possa combater as pragas, os vírus, as bactérias. Esse é o leite, que é o primeiro alimento, é o alimento do novo convertido. Quando Jesus fala da grande comissão lá em Mateus, nós encontramos lá, Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então nós temos aqui 2 ensinais. Na versão revista e atualizada, Almeida Revista e Atualizada, nós encontramos ali, em vez de ensinar, fazei discípulos. O primeiro ensino é o discipulado. É um ensino para o novo convertido, para o recém-nascido espiritual, onde se ensinam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. É um ensino mais light, um ensino mais superficial, mas é um ensino que vai te trazer a imunidade espiritual. E mais à frente, quando vierem as falsas doutrinas, as heresias, as tentações, o crente que é ensinado e é criado com leite, ele tem força para resistir, porque ele já tem a imunidade espiritual desse primeiro ensino, que é um ensino importantíssimo, que é o discipulado, e que muitas igrejas têm negligenciado. Eu conheço casos até de igrejas em que a direção
pressão é contra o discipulado. Trabalha contra o trabalho do discipulado. É uma loucura, uma insensatez espiritual. Irmãos, nós temos de ensinar. Jesus disse, ide e ensinai as nações. Só depois os batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja de Antioquia, a primeira igreja gentílica, a igreja tão vigorosa em missão, foi a igreja que mandou o apóstolo Paulo para a missão. Ela foi formada com este leite. Olha lá, Atos 11 e 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Os crentes de Antioquia eram identificados com Cristo, chamados cristãos, pequenos cristos, parecidos com Cristo, porque eles viviam como Cristo. Por quê? Porque eles aprenderam no discipulado, no leite. O apóstolo Pedro, ele fala a respeito deste alimento, do alimento para o novo convertido. 1 de Pedro 2 e 2. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então o leite é importantíssimo, mas é um alimento para o novo convertido. Aqueles crentes judeus, pelo tempo, não podiam ser tratados como meninos. Eles deveriam ser os pais de todas as igrejas locais. Eles faziam parte da primeira igreja local, a igreja mãe, a igreja de Jerusalém. Mas eles tinham se feito negligentes para ouvir. E estavam agora quase que apostatando da fé. Por quê? Porque tinham sido negligentes para ouvir a palavra. E precisavam ser novamente criados com leite. Embora já devessem ser mestres. Pela negligência em ouvir a palavra de Deus, se comportavam como meninos. O outro alimento é o sólido alimento. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. É o que Paulo chama lá em 1 Coríntios capítulo 3 de manjar, e aqui o escritor aos Hebreus, que pode ser o próprio Paulo, chama de sólido mantimento. O sólido mantimento é para o crente perfeito. Perfeito aqui quer dizer o crente irrepreensível, o crente amadurecido. É aquele crente que está acostumado com a palavra, tem experiências com Deus, ele é experimentado na palavra da justiça, ele tem os seus sentidos exercitados para discernir tanto bem como mal. É aquele homem espiritual que o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios, capítulo 2. Aliás, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Mas o que é espiritual, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. É aquela pessoa que tem experiência com Deus, que tem comunhão com Deus, que aprendeu a palavra de Deus, que aprendendo a palavra de Deus, sendo alimentado com leite, foi crescendo pela palavra e agora já se identifica com Cristo, que nem os crentes de Antioquia. Ele é um cristão, ele é alguém que é parecido com Cristo, dirigido e guiado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Ele é experimentado na palavra da verdade, na palavra da justiça. E por isso ele é alimentado com um sólido mantimento. E o escritor aos Hebreus, ele diz que aqueles crentes antigos,
diz o povo por aí, esses crentes cascudos, que eram verdadeiros meninos apesar do tempo, porque tinham se feito negligentes para ouvir a palavra de Deus, eles deveriam deixar os rudimentos da doutrina de Cristo e deveriam prosseguir até a perfeição. Eles deveriam amadurecer. Agora, o que me assusta aqui nesse capítulo 6 é que o escritor aos Hebreus ele dá uma espécie de currículo. Tá? Do discipulado. O que ele chama de rudimentos da doutrina de Cristo? O que se deve ensinar no leite para o menino novamente nascido? São 6 doutrinas que o escritor aos Hebreus diz que são os rudimentos da doutrina de Cristo. A base. Esse é o currículo do discipulado. Lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas, de fé em Deus, doutrina dos batismos, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Esses 6 temas constituem o leite. E eu vejo muita gente na igreja que tem anos de crente. Gente que até é obreiro e que não sabe essas doutrinas. Nada sabe sobre o fundamento do arrependimento de obras mortas, que é a doutrina do arrependimento. Nada sabe sobre a doutrina da fé em Deus. Nada sabe sobre a doutrina dos batismos. Nada sabe sobre a doutrina da imposição das mãos. Nada sabe sobre a doutrina da ressurreição dos mortos. E nada sabe sobre a doutrina do juízo eterno. Porque se fazem negligentes para ouvir. É muito triste. Mas muitos hoje estão apostatando da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, porque não sabem nem os rudimentos das doutrinas de Cristo. Quantas mentiras são pregadas hoje na mídia e nos nossos púlpitos. E as pessoas dão glória a Deus, aleluia, levantam a mão, choram, e tudo não está na Bíblia. São mentiras, são emocionalismos, são bordões, são cópias de outras mensagens falsas. E estas pessoas que se fazem negligentes para ouvir a palavra estão se encaminhando para o desvio espiritual, para a apostasia espiritual. É coisa grave. Mas é isso que o escritor aos Hebreus está dizendo para aqueles crentes judeus. Por causa da negligência deles em ouvir a palavra, eles estavam sendo tentados a aceitar a ideia de abandonar Jesus e voltar para as práticas do judaísmo, apostatando da fé. Na parábola do semeador, Jesus fala da imaturidade espiritual. A palavra caiu em 4 tipos de terreno. E só no último terreno houve frutificação. Só no último terreno houve um amadurecimento. O primeiro terreno era à beira do caminho. A palavra nem germinou, porque o inimigo a retirou do coração da pessoa. A pessoa não chegou a crer. O segundo terreno são os pedregais. A palavra chegou, a semente chegou e germinou. A pessoa creu, nasceu de novo, mas não houve o ensino da palavra. Não houve o leite, não foi alimentada com leite. E por isso ela não criou raiz. Havia pedras. E a Bíblia diz que a palavra é o martelo que esmiuça a penha. Se houvesse ensino da palavra, se houvesse discipulado,
aquelas pedras seriam esmiuçadas e se transformariam em terra, e haveria nascimento da raiz, e aquela semente não só germinaria, não só brotaria, mas frutificaria. Não houve ensino da palavra. Não houve o martelo que esmiuça a penha. E a planta secou. Porque não criou raiz. Não teve como se alimentar. O terceiro terreno são os espinhais. Nos espinhais, a semente também germina. Também a pessoa crê. Nos espinhais há raiz. Há raiz. Porque há terra. Houve o ensino do leite. Mas enquanto a semente vai crescendo, de repente os espinhos a sufocam. Porque a pessoa se faz negligente para ouvir. Ela começou ouvindo a palavra, mas ela parou de ouvir a palavra. Ela tira o foco da palavra e começa a pensar nas coisas desta vida, nas coisas deste mundo. Se prende pelas coisas desta vida, se atrai pelas coisas do mundo. E aí então, ela é sufocada pelos espinhos. Não chega a frutificar, não chega ao amadurecimento. Ela tem um crescimento, mas ela não chega ao amadurecimento. O quarto e último terreno é a boa terra. Ali há condições de criar raízes e ali nada sufoca o crescimento espiritual. E com palavra, com sólido alimento, porque depois do crescimento há a frutificação. Aí nós chegamos ao amadurecimento. E aí, quando o crente ele amadurece, ele é experimentado na palavra da justiça, ele produz o fruto da justiça, o fruto do Espírito. Eles precisavam, aqueles crentes, voltar aos rudimentos das doutrinas, voltar a se alimentar do leite, para que por eles crescesse e atingissem o amadurecimento espiritual. Se eles não fizessem isso, eles apostatariam da fé. E aí o escritor aos Hebreus, ele começa a assustar não só aqueles crentes, mas a assustar até hoje os crentes. Ele diz, olha, vocês precisam imediatamente voltar aos rudimentos de Cristo, se alimentar com leite, obter o crescimento espiritual e ir para o sólido mantimento. Porque se vocês não fizerem esse itinerário, vocês vão apostatar da fé. E a apostasia é irreversível. Olha o que diz o escritor aos Hebreus. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. O escritor aos Hebreus está dizendo que se alguém alcança a salvação, nasce de novo. Lembra do pedregal, lembra do espinhal. Aquelas sementes germinaram. A planta brotou. Uma nem chegou a crescer.
secou. A outra cresceu, mas foi sufocada. Elas não nasceram de novo. Não tem como nascer de novo. Porque elas não chegaram a frutificar. É isso que o escritor aos Hebreus está dizendo aqui, o que Jesus já havia dito na parábola do semeador. São pessoas que já foram salvas, mas deliberadamente abandonam a fé. E aqui nesta passagem, o escritor aos Hebreus nos mostra o que é ser salvo. Porque vejam bem, a gente está falando de apostasia, está falando de quem realmente foi salvo e abandonou a fé deliberadamente. O que é ser salvo? Diz o escritor aos Hebreus. Ser salvo, em primeiro lugar, é ter sido iluminado. Ou seja, alguém que já teve a visão espiritual, passou a enxergar as realidades, as verdades espirituais. Lembrem-se lá do Peregrino de John Bunyan. Cristão, ao ler a palavra, ele percebe que está na cidade da destruição. Evangelista vem e prega o evangelho a ele. Ele crê. E pergunta o que ele deve fazer. E o evangelista diz, você deve sair da cidade da destruição e ir para a cidade celestial. E ele vê um lugar para onde o evangelista não caminha. Ele enxerga este lugar. O que os seus parentes, seus entes queridos não enxergam. Ele tem uma visão espiritual. Porque quem nasce de novo, ele vê o reino de Deus. É o que Jesus diz a Nicodemos, lá em João, capítulo 3, versículo 3. Paulo, escrevendo em 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, ele diz assim, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quando a pessoa crê, ela nasce de novo, ela é salva, ela vê o reino de Deus. Ela supera a cegueira espiritual imposta pelo diabo. Ela vê o reino de Deus. Lá em João, capítulo 8, versículo 20, está escrito, estas palavras disse... 8:12, desculpa. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E lá em João 9:5, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Ele ilumina a nossa visão espiritual. Então, ser salvo é enxergar as realidades espirituais. Segunda coisa, ser salvo, diz o escritor aos Hebreus, é ter provado o dom celestial. Provar o dom celestial. Que dom celestial é esse? É o dom do Espírito Santo. É receber o Espírito Santo. Quem é salvo torna-se morada do Espírito Santo. Torna-se templo do Espírito Santo. Por quê? Porque os nossos pecados são tirados e o Espírito Santo entra em comunhão com o nosso espírito e testifica que nós somos filhos de Deus. Eu e você passamos a ser morada de Deus em espírito. O Espírito Santo vem morar em nós. O Pai e o Filho vêm morar em nós. Então, ser salvo é receber o dom, provar o dom celestial. É entrar em comunhão com o Espírito Santo. Porque eu me arrependi dos meus pecados e fui perdoado dos meus pecados. Então, ser salvo é, de um lado, enxergar as realidades espirituais, mas é, do outro lado, receber o Espírito Santo
passar a ser templo do Espírito Santo e produzir o fruto do Espírito. Porque se o meu espírito está em comunhão com o Espírito de Deus, eu ando segundo o Espírito, eu passo a produzir o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5:22. Amor, gozo, paz, benignidade, bondade, mansidão, fé, temperança e longanimidade. São estas 9 qualidades do fruto do Espírito. As 9 bem-aventuranças dos discípulos de Jesus, lá no Sermão do Monte. Mas ser salvo também, diz o escritor aos Hebreus, é ser participante do Espírito Santo. Como eu disse, eu entro em comunhão com o Espírito Santo. E eu passo a ser participante da natureza divina, como diz Pedro, lá em 2 de Pedro 1:4. 2 de Pedro 1:4 diz assim: pelos quais nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Eu passo a ser participante da natureza divina. O objetivo da obra de Jesus é nos tornar um com Deus, assim como ele é um com o Pai. Está lá em João 17:21. Nós agora somos participantes da natureza divina. Então, quem é salvo, repetindo, enxerga as realidades espirituais, passa a ser templo do Espírito Santo, passa a ser participante da natureza divina. Mas também prova a boa palavra de Deus. Ele agora ouve e pratica a palavra de Deus. É por isso que o crente maduro, ele é experimentado na palavra da justiça, diz o escritor aos Hebreus. Ele agora vai provando da palavra de Deus. Ao confiar em Jesus, obedecer a Jesus e praticar a palavra de Deus, ele vai percebendo na sua vida que a palavra de Deus é a verdade. Porque aquilo que a palavra de Deus diz, acontece com ele. Ele recebe milagres de Deus. Ele é protegido por Deus. Ele é usado por Deus. Ele testifica de Deus. Ele prova, ele experimenta da palavra de Deus. E se passa a ter experiências com Deus. Isto é ser salvo. E mais, o escritor aos Hebreus diz que ele também prova das virtudes do século futuro. Ou seja, ele já desfruta aqui da glória celeste. Que a vida eterna, muita gente acha que começa depois que a gente morre. Outro dia que Jesus vier. Não, a vida eterna já começa agora. Agora, quando eu creio em Jesus, eu já sinto a paz de Deus na minha vida. Eu já tenho paz com Deus e eu sinto a paz de Deus. Eu recebo o amor de Deus que é derramado no meu coração. Eu recebo o poder de Deus e os sinais que seguem aos que creem. Eu passo a expulsar demônios, eu falo em novas línguas, porque sou revestido de poder. E ao ser revestido de poder, eu recebo os dons espirituais. Eu discerno as coisas espiritualmente. Eu passo a ter a sabedoria que vem do alto. Eu passo a amar o próximo e a praticar boas obras. Eu mudo a minha maneira de ser. Eu passo a fazer com que as pessoas, ao ver as minhas boas obras, glorifiquem ao Pai que está nos céus. Há uma completa mudança na minha vida. E eu passo a desejar o céu. Eu passo a ter como alvo o céu. Eu passo a me desprender das coisas deste mundo e a pensar nas coisas que são de cima. E passo a me santificar e a amar a vida de Jesus e a esperar Jesus. Isso é provar as virtudes do século futuro.
Nos momentos de oração eu já entro na presença de Deus. Quando nós estamos orando, nós já entramos no céu. Nós penetramos no céu. Porque Jesus está à direita do Pai, penetrou nos céus e abriu um novo e vivo caminho. Eu já desfruto aqui da glória celeste. Isto é ser salvo. Então, nós vejamos muito bem isso. O escritor aos Hebreus diz que quem já foi salvo e deliberadamente abandona a fé em Cristo, ele não tem mais jeito. E ser salvo é ter a visão espiritual, é ser templo do Espírito Santo, se fazer participante do Espírito Santo, provar a boa palavra de Deus e provar as virtudes do século futuro. Não é só levantar a mão e ir lá na frente, ou ter cartão de membro, ou ter credencial de obreiro. Porque muitas pessoas estão na igreja e jamais se apartaram da iniquidade, jamais provaram da palavra de Deus, das virtudes do século futuro, não nasceram de novo, não receberam o dom celestial. Esses são incrédulos, são falsos irmãos. Mas não é destes que o escritor aos Hebreus está falando. Está falando de pessoas que realmente foram salvas, mas que agora, deliberadamente, resolvem abandonar a Cristo. É o que muitos crentes judeus estavam querendo fazer. Depois de tanto tempo de fé, alguns até daquele grupo de quase 500 irmãos que viram Jesus subir aos céus, eles estavam pensando em abandonar Jesus e voltar à prática da lei para acabar com a perseguição que estavam sofrendo, para se unir aos judeus para libertar Israel de Roma. E o escritor aos Hebreus diz: cuidado se vocês fizerem isso. Porque quem já foi iluminado, quem já provou o dom celestial, quem já foi participante do Espírito Santo, quem já provou a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, se de livre e espontânea vontade, deliberadamente, voluntariamente, abandonar tudo, não tem como voltar atrás. Porque de novo estará crucificando o Filho de Deus. É impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus, as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Quem deliberadamente abandona Cristo, já tendo sido salvo, faz isso, como diz o povo aí, de caso pensado, ele não terá mais lugar para se arrepender. Porque não tem como se arrepender mais. Mas ele nunca namorou. Isto quer dizer, então, que se eu pecar depois que eu for salvo, eu estou perdido? E não tem mais chance? Não. Isso o diabo costuma fazer. Quando um crente peca e se arrepende, fica triste, o diabo diz: para você não tem mais jeito. Você foi salvo e pecou. Apostasia é diferente de prática de pecado. Porque não há homem que não peque. Foi o que Salomão disse lá na consagração do templo. Na inauguração do templo, ele orando a Deus, a oração que foi aceita pelo Senhor, porque depois o Senhor vem em sonho e diz a Salomão que ouviu e iria atender a oração dele, portanto é uma oração correta. Salomão diz: não há homem que não peque. João, escrevendo lá na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 1, ele diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos,
mas também pelos de todo o mundo. João está falando com crentes aqui. Quando ele fala filhinhos, ele está se dirigindo aos crentes. E diz para o crente, não peque, mas se você pecar. Esse pecado é um pecado acidental, próprio da imperfeição humana. Quando nós pecamos, imediatamente a nossa consciência nos acusa. Imediatamente nós nos entristecemos. E o conselho do apóstolo é esse: imediatamente peça perdão. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Nós pecamos. Depois que nós somos salvos, nós pecamos. Porque nós ainda não somos perfeitos. Mas o pecado é acidental. Não é uma decisão deliberada de abandonar Jesus. É um fracasso, um deslize. E tanto nós não estamos apostatando da fé, que assim que pecamos, nossa consciência nos acusa, vem uma tristeza segundo Deus. E como diz lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Aqui que está o segredo. Você peca, ocorre uma fraqueza, um deslize, faltou vigilância, você peca. Mas no momento em que você peca, você sente uma tristeza segundo Deus. Por quê? Porque você não deixou Jesus, não abandonou Jesus, não abandonou a salvação, não desprezou a salvação. Você caiu, você pecou, mas você quer ser salvo. Você não menosprezou, não desprezou a salvação. A apostasia é o contrário. A apostasia é você renegar a salvação. É abandonar a fé em Jesus. É dizer, Jesus não salva. Não tem como Jesus me salvar. Jesus não vai me salvar. Eu não acredito mais que Jesus salve. Isto é apostasia. Não é a prática do pecado. E quando você renega Jesus, quando você diz, olha, Jesus não vai salvar mesmo, Jesus não é o Salvador, quando você diz isso, aí você está apostatando da fé. Era o que aqueles crentes judeus estavam querendo dizer. Estavam querendo dizer que eles poderiam obter a salvação praticando a lei. Que não valia a pena crer em Jesus. Que pela prática da lei eles estariam salvos. Eles estavam querendo dizer que tinha sido uma ilusão acreditar que Jesus era o Salvador. Que Jesus era o Messias. Por isso eles estavam apostatando da fé. E quando você renega a salvação, você está dizendo que o Espírito Santo é mentiroso. Porque foi o Espírito Santo que convenceu você do pecado, da justiça e do juízo. Jesus disse que ele ia mandar o Espírito Santo para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então esta apostasia de que o autor aos Hebreus está dizendo aqui, nada mais é que a blasfêmia contra o Espírito Santo, de que Jesus fala nos evangelhos. Lá em Mateus capítulo 12, versículo 31, Jesus diz assim: portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É uma ofensa ao Espírito Santo. O que é blasfêmia? Blasfêmia é uma calúnia, uma ofensa, uma injúria contra o Espírito Santo.
contra Deus. E no momento que você diz, Jesus não é o Salvador, não creio mais que Jesus salve, você está dizendo que o Espírito Santo é mentiroso. E você está atribuindo ao Espírito Santo algo que é próprio do diabo. Porque quem disse para você que Jesus é o Salvador foi o Espírito Santo. Ele convenceu você que você é pecador, ele convenceu você que Jesus é o Salvador, e ele convenceu você de que quem não crer em Jesus será condenado, assim como o diabo foi condenado. Isso que é convencer do pecado, da justiça e do juízo. A partir do momento que você diz, não, Jesus não é o Salvador, eu me enganei, eu achei que Jesus fosse o Salvador, mas ele não é o Salvador. Aí você está chamando o Espírito Santo de mentiroso. E ao chamar o Espírito Santo de mentiroso, você está atribuindo ao Espírito Santo algo que é próprio do diabo. Porque lá em João, capítulo 8, versículo 44, Jesus disse, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Se nós formos lá em Marcos capítulo 3, versículo 31, onde também tem a passagem da blasfêmia contra o Espírito Santo, olha o que Marcos diz. Aliás, Marcos 3, 29 e 30. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu de do eterno juízo. Porque diziam, tem espírito imundo. Veja bem que os fariseus, eles disseram que Jesus tinha espírito imundo. Então atribuíram o que Jesus fazia, que era pelo Espírito Santo, ao diabo, ao demônio. Então, quando você diz Jesus não é Salvador, eu me enganei, Jesus não salva, por isso eu não vou servi-lo mais, porque ele não salva, você está atribuindo ao Espírito Santo uma obra do diabo, assim como os fariseus fizeram. E isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Então a blasfêmia contra o Espírito Santo e a apostasia, de que fala o escritor aos Hebreus, é o mesmo pecado. É o pecado imperdoável. Por quê? Porque se você se rebela, se revolta contra o Espírito Santo, como é que você vai poder ser salvo? Não tem como você ser salvo. Porque quem convence você do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas se você se rebela contra o Espírito Santo, quem vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo? Não tem quem te convence. Porque quem convence é o Espírito Santo. No Catecismo da Igreja Católica, existe uma definição bíblica, com base bíblica, da blasfêmia contra o Espírito Santo, do pecado contra o Espírito Santo. E eu vou lê-lo aqui pela sua base bíblica. Não se escandalizem, mas é para você entender. Lá no parágrafo 1864 do Catecismo da Igreja Romana está escrito: a misericórdia de Deus não tem limites, mas quem se recusa deliberadamente a acolher a misericórdia de Deus pelo arrependimento, rejeita o perdão dos seus pecados e a salvação oferecida pelo Espírito Santo. Semelhante endurecimento pode levar à impenitência final e à perdição eterna. Quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Agora, se você diz que o Espírito Santo é o cão, você não tem como ser perdoado. Por isso que este pecado é um pecado imperdoável. E o escritor aos Hebreus, ele traz uma outra ilustração da apostasia. Ele diz assim, ele traz uma ilustração da apostasia. Né?
para que aqueles leitores entendessem bem do que ele estava falando. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. A terra que recebe a chuva e produz erva, ela é abençoada. Mas a terra que recebe a chuva e produz espinhos e abrolhos, essa terra será queimada, porque ela não tem serventia, ela será amaldiçoada. É isso que acontece com aquele que apostata da fé. Depois de ter recebido a bênção de Deus, ele rejeita o Espírito Santo, ele nega que Jesus salve, ele só está produzindo espinhos e abrolhos, está produzindo más obras, está produzindo incredulidade, e ele será queimado. Ele será queimado. Não tem como ele ser aproveitado. Por isso o escritor aos Hebreus diz àqueles crentes: olha, se vocês abandonarem a fé que há em Cristo, trocando a fé em Cristo pelo judaísmo, vocês estarão renegando a Jesus, dizendo que Jesus não salva, e vocês não terão perdão, porque estarão chamando o Espírito Santo de mentiroso, atribuindo ao Espírito Santo a obra de Satanás. Mas o escritor aos Hebreus não acusa os crentes judeus de já terem apostatado da fé. Ele faz uma advertência a eles. É uma advertência que ele faz a eles. Não façam isso. E ele procura estimular os crentes. É uma lição que o escritor aos Hebreus dá. Quando você vê que alguém está se desviando espiritualmente, você deve alertá-lo, você deve orientá-lo, mas não deve acabar de matá-lo. Se ele está enfraquecido espiritualmente, você deve adverti-lo, falar a verdade, mas animá-lo a retroceder neste seu desvio espiritual. Olha o que diz o escritor aos Hebreus: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Vocês estão correndo grande risco. Se apostatarem da fé, não terão mais perdão. Mas ainda vocês não fizeram isso. E nós esperamos que vocês não façam. Nós esperamos que vocês façam coisas que acompanham a salvação. Nós esperamos que vocês sejam esta terra que vai dar erva, que vai dar fruto. Esperamos que vocês cresçam espiritualmente e deem fruto. Porque até aqui vocês estavam andando bem. E aí o escritor aos Hebreus lembra que eles haviam trabalhado muito na obra de Deus. Haviam servido aos santos e ainda serviam aos santos. Tinham esperança. Estavam esperando Jesus até aquele momento. Mas vieram as dificuldades, as tensões políticas, a perseguição de judeus e romanos. E aí o escritor aos Hebreus diz: olha, não percam o foco. Não percam o foco. Mantenham esta esperança na volta de Cristo, no arrebatamento da igreja. Mantenham a esperança da cidade celestial. Não se façam negligentes, mas imitem a fé e a paciência dos que herdam as promessas. E aí o escritor aos Hebreus, ele vai trazer um episódio bíblico para animar aqueles irmãos. Um episódio
em que Deus faz um pacto com Abraão. Abraão estava desanimado. Depois daquela guerra em que ele salvou seu sobrinho Ló, ele teve aquele encontro com Melquisedeque. Ele estava desanimado, porque ainda não tinha tido um filho. Porque ainda não tinha se cumprido a promessa de Deus de que ele faria dele uma grande nação. E ele então, em oração, ele pergunta a Deus se o filho seria o seu mordomo, Eliezer. E Deus diz, não, não é Eliezer. Será alguém da sua semente, Abraão. E ele manda Abraão sair da tenda onde estava e olhar para o céu. E o céu estava estrelado. E Deus disse, assim como está estrelado este céu. E eu pessoalmente acho que foi a noite mais estrelada de toda a história. Assim será a sua descendência. E a Bíblia diz que Abraão creu naquilo que Deus lhe disse. E a Bíblia diz que ele foi justificado pela fé, ali, naquele instante. E Deus, para confirmar a sua promessa, ele manda que Abraão corte, faça um sacrifício, corta os animais pelo meio, e Abraão vai e coloca os animais, menos as aves, que não dá para separar no meio. E conforme o costume daquela época, quando alguém fazia aliança, eles cortavam os animais pelo meio e a pessoa passava pelo meio, confirmando aquela aliança, jurando para que aquela aliança ficasse confirmada. E a Bíblia diz que como Deus não podia jurar por alguém maior, o próprio Deus jurou por ele mesmo. E depois ali, de uma dificuldade que Abraão teve, porque as aves quiseram vir e comer o sacrifício, e Abraão, cansado, até adormeceu, num determinado horário, Deus passa no meio, um fogo passa no meio dos animais. E Deus confirma a promessa que tinha feito a Abraão. Foi Deus quem prometeu a salvação. E Deus não pode mentir. E Deus confirmou a promessa a Abraão, que se concretizou em Cristo, jurando por ele mesmo, porque não há ninguém maior do que Deus. Deus não muda, Deus não mente. Por isso, aqueles crentes não tinham que apostatar da fé. Tinham que manter a esperança no cumprimento das promessas, porque o Deus que prometeu é fiel. A esperança é a âncora da alma, diz o escritor aos Hebreus. Eles não podiam perder o foco. Tinham que continuar esperando o cumprimento das promessas de Deus. A promessa do arrebatamento da igreja, a promessa da glorificação, a promessa da salvação. A âncora, ela mantém o navio no meio do movimento do mar. Mantém o navio no lugar. A esperança nos mantém no foco. Na esperança da volta de Cristo. O escritor Paulo, escrevendo a Tito, ele diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando às impiedades e concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. João, escrevendo lá em 1 de João, capítulo 3, amados, agora versículo 2, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos.
E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. O escritor aos Hebreus diz, ao invés de pensarem em voltar ao judaísmo, mantenham a esperança nas promessas de Deus, porque Deus não muda, Deus não mente. E assim como Deus jurou a Abrão e cumpriu as promessas a Abrão, ele cumprirá as promessas que fez para nós. Disse o escritor aos Hebreus, desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim para a completa certeza da esperança. Vamos fazer como Paulo. Escrevendo aos Filipenses, o apóstolo Paulo diz, irmãos, contra mim não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E no versículo 20 ele diz, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aqueles crentes haviam negligenciado no estudo da palavra. Por isso haviam enfraquecido. E apesar do tempo que tinham de crente, precisavam novamente se alimentar do leite. Mas o escritor aos Hebreus diz, olha, se alimentem do leite, cresçam por ele, e se alimentem do alimento sólido. Porque se vocês não fizerem isso, vocês podem apostatar da fé. E se apostatarem da fé, não terão mais perdão. Mas se vocês forem diligentes no estudo da palavra, crescerem na palavra, e conservarem a esperança nas promessas de Deus, certamente vocês não se desviarão e chegarão até o fim. Que este conselho do escritor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, seja seguido por todos nós. Amém.